Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Barra de Espaços. O meu nome é Jacinto Vila Lopes Sato, sou estudante da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e comigo tenho os meus excelentíssimos e caríssimos amigos Francisco Ornelas. Ora, muito boa noite. E também meu outro caríssimo e excelentíssimo amigo Duarte Rosa. Saudações cordiais. Hoje, no episódio de hoje, vamos estar a falar de cinema e de arquitetura, a relação entre a sétima arte e a segunda ou a terceira, que se não me engano deve ser a arquitetura, com o título Luzes, Câmara, Arquitetura. E o cinema tem sempre constituído como um grande espaço expositivo, por assim dizer, de cenários arquitetónicos de elevada qualidade. E por isso nós, para o podcast de hoje, aquilo que nos propusemos foi de cada um trazer um filme que tenha marcado particularmente pela parte da arquitetura e cada um iria falar um bocadinho sobre o seu. Mas eu acredito que depois nós também vamos entrar aqui numa conversa um bocadinho mais aberta e vamos falar de outros filmes, até porque não sei se cada um de nós tem assim tanto para dizer sobre cada um dos filmes que trouxe e provavelmente vamos derivar um bocadinho mais, mas vamos deixar isso ao sabor da conversa. Eu queria convidar o Francisco ou o Duarte a partilharem algumas das suas experiências cinematográficas connosco. Realmente eu acho que este tema é obrigatório para as nossas conversas. Nós desde o início do projeto que temos falado sobre ele, não é? Uhum. E como a temporada dos Oscars ainda está a arrefecer, eu acho que é uma excelente altura para nos debruçarmos sobre isto. Eu vou falar na primeira pessoa. Eu sou um cinéfilo. Nós temos a sorte de estar numa área multidisciplinar e isso deixa-me especialmente satisfeito porque antes de entrar em arquitetura pode haver a tendência de talvez considerar as áreas de conhecimento de modo tão compartimentado como as próprias profissões que se inserem dentro das mesmas, não é? Mas se algo que aprendi é que a arquitetura tem uma relação de interdependência com as restantes áreas. E isto é obviamente verdade para o cinema. Não só o cinema vive da arquitetura, e não falo só da tipologia do cinema, falo mesmo dos filmes em si, como a arquitetura também é passível de ser reapreciada na ótica cinematográfica e até de ser concebida, porque o cinema é o que temos mais próximo da experiência do espacejar, prévia à execução do projeto, como o Bruno Zevi denomina, o espacejar, que é a derradeira forma de vivenciar a arquitetura, e já há ferramentas que nos permitem, através deste meio, antecipar essa experiência e que nos podem ajudar, talvez, na tomada de certas decisões de projeto, no âmbito de fazer uma arquitetura rica do ponto de vista espacial, porque às vezes pode haver a tentação de nos distanciarmos disso. Às vezes os arquitetos são os deuses que observam os mortais a partir do céu, sempre de cima, e isso deve logo na faculdade ser contrariado, porque daquilo que observei há alunos que saem para o mercado com o vício de conceptualizar a arquitetura simplesmente olhando para uma maquete ou para uma planta, porque tem muita dificuldade a considerar o espaço tridimensional e mutante e que carrega uma experiência emocional derivada de vários fatores que não entram em jogo se não nos colocarmos na posição do utilizador. Esta associação entre o cinema e a arquitetura tem certamente um lugar especial, nomeadamente no nosso país, porque o primeiro filme de produção completamente portuguesa, que é A Canção de Lisboa, foi realizado pelo arquiteto João Coutinho e Telmo, sob a alçada do qual também é desenhado o Santuário de Fátima, que constitui uma experiência forte do ponto de vista cinematográfico. Eu não sei quanto a vocês, eu pessoalmente tenho diferentes disposições para ver filmes. Há filmes que eu vejo por entretenimento, outros filmes eu vejo porque me inspiram e porque tocam em assuntos que me são queridos, como O Silêncio de Martin Scorsese. Outros filmes eu vejo simplesmente como obras de arte. E se eu consigo estar 3 horas a olhar para uma pintura que me agrada, ver um filme com a mesma beleza do 2001, Odisseia no Espaço, é das experiências mais saborosas que eu posso ter, porque à medida que o filme passa, tu sentes a tua alma a ficar cheia. Eu pelo menos tenho esta sensação de que estou de certa forma a consumir o filme e no fim fico satisfeito. E há filmes que têm isto tudo e eu poderia estar aqui o dia todo a falar sobre eles. Eu vejo filmes todos os dias, enquanto trabalho, enquanto como, às vezes até adormeço a ver filmes, e vejo filmes de todas as épocas. De um momento para o outro posso estar a ver o 12 Homens em Fúria, do Sidney Lumet, como posso estar a ver o Parasite, que foi o melhor filme de 2019 na minha opinião e talvez até o melhor filme da década. Na minha dificuldade de escolher um filme para abordar, acabei por escolher um documentário que invoca diferentes filmes e que eu vejo por todas as razões que enumerei. E é uma experiência visual altamente cativante. Aliás, o documentário é sobre, como é apelidado, o melhor filme nunca feito e que tem como título Jodorowsky's Dune, que nos fala essencialmente do percurso do realizador chileno Alejandro Jodorowsky, que se enquadrava numa corrente talvez surrealista e um pouco reacionário, e que nos anos 70 iniciou uma cruzada para fazer uma adaptação ao cinema deste livro do Frank Herbert, que é o Dune. E é uma aventura que traz nomes como Orson Welles, o Mick Jagger, vejam só,
E até o Salvador Dalí, que a dada altura exigiu um pagamento tão elevado que tiveram a ideia de fazer um robô idêntico ao artista para reduzir a sua participação no filme, porque ele queria ser o ator mais bem pago de Hollywood e exigia $100.000 por hora. E a escala do filme era tão grande que cada planeta da história tinha uma banda sonora composta por uma banda diferente, e uma das bandas ia ser os Pink Floyd, que até iam fazer um álbum só para isso. E é um filme que tinha tudo para dar certo, mas que no fim não foi concretizado. Aliás, é um filme muito difícil de adaptar ainda hoje, quanto mais dos anos 70. A história é tão complexa e existe tanta produção que até o David Lynch, que é um grande realizador, alguns dizem que é o melhor realizador de todos os tempos, fez uma adaptação que foi um falhanço. E eu estou desejoso pelo final deste ano, porque sairá uma adaptação do melhor realizador da sua geração, na minha opinião, que é o Denis Villeneuve. Eu depois falarei mais sobre isto. Estou curioso também para saber o que o Ornelas nos tem a dizer. O filme que eu escolhi aqui para falar é o 2001 Odisseia no Espaço, que escolhi precisamente por, neste podcast que temos esta temática da arquitetura e parcialmente do design. Acho que é um dos filmes mais incontornáveis, que é daqueles filmes que se projetou para além do seu tempo, ao ponto de tornar aquilo que incorporava como princípios estéticos no dia a dia e no cotidiano das nossas vidas, não é? E um filme de 68, não é? O realizador Stanley Kubrick competia um bocado contra alguns fatores que eram no ano, portanto já se sabia que íamos lançar a Apollo 11, que era o conjunto de missões que já estava muito perto de alcançar a Lua, e portanto o realizador deparava-se nesse momento com uma não digo uma restrição, mas uma condicionante, que era a possibilidade de as imagens que viessem a acontecer dessa aterragem na Lua serem mais fantásticas do que as imagens que ele ia produzir na sua obra, não é? Mas eventualmente não se verificou, porque naturalmente o realizador tinha à sua disposição muitos mais meios que as câmaras e os métodos de gravação da missão espacial tinham. Uma obra-prima da cinematografia, não é? Não, mas por acaso é curioso, porque acusaram os Estados Unidos da América de ter simulado o próprio Kubrick ter realizado. Sim, exatamente. Porque os efeitos especiais do Kubrick eram de tal modo convincentes que acharam que os da Lua... Há quem ache que os da Lua não fazem jus ao filme do Odisseia no Espaço. Exatamente. E é este misto de... há pessoas que abordam o filme como uma distopia, há outras que abordam como uma utopia. Eu sinceramente acho que não é uma coisa nem outra, nem tem essa pretensão, mas lança longas premissas para o design e para a arquitetura daquilo que é a intemporalidade dos cenários. Portanto, ver o Odisseia do Espaço, que é de 68 hoje, ou ver em 68, induz-nos a sensação de contemporaneidade, de um design que não tem fronteiras e que é a transposição quase de uma ordem que nos é embutida à nascença, entre aspas, ou aquilo que nos constitui a mente humana, não é? E que depois é transposta para um design. E até isso vai para além dos cenários, que o próprio monolito quase que se coaduna com um ideal estético que ainda hoje vigora muito. E nós hoje em dia vemos muita arquitetura feita sob a forma de monolitos. Exatamente, e até nós percebemos que essa questão do design, que, como costumo referir várias vezes e invocando aquele livro que estou sempre a falar, o Are We Human, a questão do design ser também uma coisa, acima de tudo, que é funcional, mas tem uma dimensão parafuncional, que tem a ver com a nossa própria questão do cunho da identidade humana e da transposição da ordem que existe dentro dessa mente humana, que às vezes se transforma em desordem, mas isso seria âmbito para outra discussão. Mas neste filme
cria esse conjunto de cenários, não é? Esse conjunto de imagens que nos marcam profundamente e que são acompanhados por uma banda sonora também igualmente intemporal, que dão nesse mesmo filme significado a um estilo musical, entre aspas, um estilo musical ou uma corrente musical que podemos chamar de clássica, o período clássico de composição musical, não é? As valsas, etc. E Nossa, até já não algum... são bem clássicas, mas sim, percebemos. Sim, um período quase ali Sim, mas de música clássica, sim. Sim, exatamente. E que de uma forma irónica e quase perfeita se coadunam com o espírito de alguma maneira moderno e futurista que o Kubrick tenta imprimir no filme. Só para rematar aqui, fazia o exercício de pensar em quantas das coisas que estão no filme do Stanley Kubrick acabam por se cumprir sem sabermos se é por ele ter adivinhado ou por o próprio filme ter influenciado a realidade. Também acontece. Sim, exatamente. E acho que o filme é mais importante justamente por isso, não é? Os cenários espaciais e tudo o que diz respeito à modernidade e o desenho de tecnologia, etc., são muito bem delineados nesse filme do Kubrick, embora tenha tido alguma relação com aquilo que se estava a produzir na NASA nesse momento para as missões espaciais, mas que depois são aprimorados a nível e que chegam até aos anos 2000, 2001. Atualmente a evolução tecnológica estava completamente coordenada com aquilo que eram as previsões do Kubrick, entre aspas. Existe justamente uma teoria que diz que o cinema e que a ficção científica em concreto condiciona e até aponta o caminho para a tecnologia, não é? Ou seja, depois procuram eles próprios forma de lhes dar vida, não é? Isso é interessante. E depois os cenários da parte final do filme do buraco negro, não é? Onde temos aquele cenário incrível com o chão de vidro iluminado e não sei o quê. Mas depois a mobília velha. Sim, a mobília velha, mas que depois acabam também por servir de mote àquilo que acaba por ser algumas das boas práticas de reabilitação arquitetónica nos nossos dias e que, pronto, interagem com esses cenários ou com esses ambientes quase revivalistas, mas que depois têm um certo pedigree moderno que é instalado e que aí nesse filme é claramente exacerbado, não é? Sim, e por acaso essa questão da mobília que pronto, acaba por casar-se com esses cenários que pronto, parecem high-tech quase, não é? Sim. Também dão a impressão de que o filme também é muito anacrónico, porque o filme vai desde momentos da pré-história, não é? Que é aquele início, até ao que imaginamos ser o futuro. Eu acho que estava a falar justamente há bocado convosco, antes de começarmos o podcast, de que os filmes de ficção científica são quase como que a rampa de lançamento da arquitetura no cinema, não é? Ou seja, se vocês virem, por exemplo, o caso do Metrópolis, que aparece na capa do nosso podcast, é quase como a sublimação do cinema, ou seja, porque dizia o Zevi justamente, e o Duarte referia há bocado, que o Zevi dizia que o cinema era a forma até então mais prática ou mais arquitetónica de visualizar o espaço. Porquê? Porque incluía uma figura e um elemento muito importante na análise da arquitetura, que é o tempo. Exatamente. O filme tem tempo e tem o percurso de uma câmara através do espaço. E, portanto, quando nós temos uma circunstância onde aquilo que conseguimos ver é o tempo a passar, não é? E o movimento do ser humano no tempo e no espaço, nós temos uma relação muito forte entre o cinema e a arquitetura. E eu refiro isso, por exemplo, como no caso do Blade Runner, que eu acho que é o filme que eu trouxe hoje para falar um bocadinho mais no contexto da nossa conversa. É lindíssimo e ainda por cima inclui alguns cenários inspirados no Frank Lloyd Wright. Pois é. Tem ali no apartamento, sabes? Exatamente. Sim, exatamente. A casa do Blade Runner. É lindíssimo e aquilo é justamente, vai buscar referências à arquitetura que naquela altura já tinha 40, 50 anos, mas que mesmo assim aquela própria arquitetura era uma coisa futurista e era uma coisa
que ainda despertava as emoções para produzir cenários cenários de filmes. E aquilo que a mim mais me impressiona no Blade Runner é aquela distopia e aquele cenário completamente impossível e aterrador que vemos no início, com aquelas grandes pirâmides, com aquelas chaminés de fogo, que é um cenário que só era possível graças à arquitetura. E o filme é composto essencialmente pela arquitetura, retirando um ou outro carro voador, que é uma coisa mais futurista. Todo o cenário e todo o espaço é aquilo que a nós nos dá a impressão daquilo que o filme é. E é muito interessante também ver durante o filme certas partes em que eles entram dentro, porque o filme passa-se em Los Angeles, e existem certas partes em que o Harrison Ford entra dentro de certos edifícios que são edifícios antigos, e é muito interessante ver aquele contraste e aquela decadência justamente do mobiliário antigo, de todos aqueles detalhes de edifícios do início do século XX. Depois o contraste com as estruturas modernas logo ao lado, ou que foram de uma forma quase como um palimpsesto adicionadas à cidade de Los Angeles, não é? E por isso eu acho que existe uma relação muito forte e quase indissociável entre aquilo que é a produção da arquitetura e aquilo que é a produção do filme, porque o filme necessita de um cenário, e esse cenário, e o filme depois passa-se dentro desse cenário ao qual se adiciona um dos elementos mais importantes da análise da arquitetura, que é o tempo, não é? Acho isso fabuloso. Por acaso agora estavas a falar desses cenários e eu lembrei-me de outro filme que por acaso parece quase antecipar a verticalização, mas sob a forma de construções megalómanas das cidades, que é o Dredd. Não sei se vocês já viram. Sim. Pronto, esse filme também é um filme com bom gosto, pronto, mas é um filme de ação, mais de disposable, se quisermos. É mais fácil. Mas por acaso também vive muito da arquitetura, porque aquilo essencialmente é um bloco gigante, é um quarteirão extrudido, não é? E vemos toda uma dinâmica social dentro desse bloco a acontecer. A hierarquização da sociedade está toda no bloco. Andamos a afastar para as periferias. Acredito que seja também uma crítica ao modernismo. Claro que é. É curioso falarem desses dois projetos, porque se este tivesse sido realizado, estes 3 filmes teriam sido tipo da Santíssima Trindade do cinema no século XX. Infelizmente, no caso do Jodorowsky, como ainda acontece hoje em dia, o estúdio por detrás dos filmes estava mais interessado em fazer dinheiro. O investimento era tão excessivo que o filme nunca chegou a ser feito, não é? No entanto, esta história é sobretudo uma lição importante também para os arquitetos e futuros arquitetos, porque é uma lição que nos diz que vale a pena investir naquilo que não é meramente utilitário, mas que lá está. É supérfluo e que é belo. No fundo alimenta a alma, porque há uma parte no documentário que me toca especialmente, em que o Jodorowsky condena o sistema em que vivemos, é obcecado por dinheiro. E enquanto ele diz isto, ele saca para aí de uns 20 mil em notas do bolso, já deviam estar preparadas para fazer este discurso, e grita: estes pedaços de papel que não significam nada impediram-me de fazer o meu projeto. Os filmes têm coração, têm mente, têm poder, ambição, e eu queria fazer algo assim, porque é que eu não posso fazer algo assim? Isso é uma pergunta que nos vai acompanhar também a nós. Às vezes vamos estar encurralados e impedidos de fazermos coisas que acreditamos que serão uma mais-valia para o mundo. Sim, que não vamos concretizar por falta de fé dos restantes ou por outras razões. E também, desculpem estar a alongar, é um exemplo de como o sonho tem uma importância própria independente da sua concretização. Quando nós fazemos desenhos e maquetes de arquitetura, esse planeamento todo pode ser também em si peças de arte. E o mesmo acontece neste caso. O filme não foi concretizado, mas estava tudo tão pronto para começar a ser filmado que o projeto acabou por influenciar vários filmes que hoje em dia são clássicos, como o Star Wars, o Alien do Ridley Scott, que reuniu o Dan O'Bannon, que ia ser o artista de efeitos especiais, e o artista plástico que está na base do design da criatura do Alien, que também chegou a fazer desenhos para este filme. E uma curiosidade que eu acho que vale a pena salientar é que na produção do filme, ainda outro senhor que desenhava as naves espaciais e que idealizava os cenários, tinha estudado arquitetura. E o que é que acontece? Tudo o que ele pensou de modo a que fosse possível de se construir, por mais maluco que parecesse. Dá para perceber quando se vê o filme que há uma devoção por parte de toda a equipa. E o que sucedeu a partir deste planeamento foi que o Jodorowsky produziu um livro que eu um dia sonho ter, mas pelos vistos são muito poucos. Cada um deles está na posse de cada estúdio de Hollywood. Devem custar milhares ou milhões de dólares ou de euros.
que compila todas as ideias ilustradas do filme, desde o guarda-roupa a personagens, paisagens e até movimentos de câmara. Pá, com 3.000 desenhos do Moebius, que é um artista conhecido no mundo da banda desenhada, que ia desenhando à medida que o realizador ia dando indicações. E ao longo da faculdade, isto inspirou-me para cada projeto fazer uma storyboard, e eu uso um estilo muito próximo, porque o filme teve um grande impacto em mim, eu uso um estilo muito próximo dos desenhos que vejo nesse documentário. E a partir de certos aspectos desta história, o Moebius e o Jodorowsky fizeram mais tarde adaptações para banda desenhada e foram reciclando ideias e não desperdiçaram nada do que tinham planeado. Isto para mim só quer dizer o seguinte, que vale a pena sonhar. E talvez se o sonho que nós temos não for concretizado, pode dar lugar a muitos outros sonhos. E acho que já percebemos que a arquitetura é um investimento. E provavelmente iremos perder muitos concursos e haverá projetos que não iremos concretizar. Exato. Mas se nós quisermos, temos muito a ganhar com isso. Eles não são construídos, mas não deixam de ter um impacto. É isso que tu queres dizer. Eu acho com que essa é uma mensagem muito bonita. Eu acho que nós temos... Imagina, eu acho que o nosso processo na faculdade, como muito bem atesta, é um conjunto de experiências que não são frustradas por acaso. São frustradas porque faz parte da nossa aprendizagem e faz parte do nosso cotidiano nós fazermos e produzirmos arquitetura que não vai ser construída, ou seja, nós necessitamos de ter também uma alavancagem, necessitamos de ter uma experiência que em última instância aqui pode se equiparar aos cenários de filmes, ou seja, um cenário de filme é uma coisa que atualmente até é renderizada num computador e portanto o preço da execução daquelas obras formidáveis e absolutamente extraordinárias não seria nunca comportável na vida real, mas através da informática e através dos softwares digitais permitem que o artista vá para além da realidade. E isso é uma mensagem muito bonita. E no nosso mundo em que nós vamos ter cada vez mais arquitetos e onde as perspectivas de construir vão ser cada vez menores, eu acho que o grau de participação e de importância da arquitetura utópica, da arquitetura que é feita for the sake of architecture, vai ser cada vez maior também. Sim, eu lembro-me de estúdios como os Arquizoom, por exemplo, que eles eram basicamente um estúdio que faziam ensaios completamente utópicos, mas que valem a pena. E também há ideias... uma arquitetura utópica. Sim, e também há planos urbanos que são desenvolvidos no nosso país que nunca foram realizados, sim, mas que continuam a ser expostos em museus de arquitetura e em exposições de arquitetura, sim, portanto, e acabam por se consagrar como património, claro, não é? Porque nos faz, é um património imaginado quase. Eu até gosto desta faceta da nossa profissão. As ferramentas que nós usamos para depois poder concretizar existem planeamento, não é? Sem dúvida. Sim, sim. Há exposições de arquitetura que são só para maquetes e isso implica, pronto, um investimento. Sim, é muito interessante esta questão do cinema, justamente porque esta questão de tu poderes imaginar, de tu poderes também experimentar, de tu puxares a tua imaginação ao limite, que é no fundo aquilo que o cinema em muitos casos até faz, como por exemplo o Star Wars, estávamos a falar há bocado, aquilo é o extremo da imaginação que havia na altura, não é? Ou seja, é onde é que a imaginação nos conseguia levar. Sim. E o facto da arquitetura desempenhar um papel tão importante e um papel tão determinante na forma como esses filmes transmitem sensações e transmitem também a ideia daquilo que querem dizer, não é? São realidades que justamente nos permitem sair da nossa, não é? Pá, eu acho que é uma coisa formidável e que só existe graças à arquitetura e graças a gente que pensa naqueles cenários daquela forma.